Descobri que o meu marido tinha perdido tudo em jogos de azar, escondido dívidas que quase nos levaram à falência. E quando confrontei as suas mentiras, ele tentou fazer-me parecer louca perante a sua família. Mas o que ele não esperava era que eu já tinha reunido todas as provas, contratado um advogado e preparado um plano que não só salvaria a minha vida financeira, como exporia cada uma das suas mentiras perante todos os que ele manipulou para se porem do seu lado. E a expressão no seu rosto quando percebeu que eu sabia de tudo e que tinha perdido completamente o controle foi o momento mais libertador da minha vida, porque finalmente eu já não era a esposa ingênua que acreditava nas suas desculpas. Eu era a mulher que tomou as rédeas do próprio destino e mostrou que ninguém, absolutamente ninguém, destruiria tudo aquilo por que tanto trabalhei sem pagar as consequências. E hoje, olhando para trás, agradeço por ter encontrado forças para não só sobreviver, mas para renascer das cinzas em que ele tentou enterrar-me. Estava sentada na sala de estar da casa da minha sogra, rodeada por toda a família do meu marido, e ele estava de pé à minha frente a apontar-me o dedo, enquanto gritava que eu era louca, paranoica, que estava a inventar coisas porque não conseguia aceitar que ele precisava de espaço. E todos eles, a sogra, a cunhada, até os primos dele que mal conhecia, estavam a olhar para mim com aquela expressão de pena misturada com desprezo, como se eu fosse uma mulher histérica que não conseguia manter o casamento. E a minha sogra segurou-lhe a mão com aquele gesto protetor de mãe a defender o filho e disse com voz firme que eu precisava de parar de o acusar sem provas, que ele era um homem trabalhador e dedicado e que os meus ciúmes e inseguranças estavam a destruir o casamento. E eu senti o meu coração a acelerar, as minhas mãos a tremer, aquele calor a subir pelo pescoço até ao rosto, porque durante anos eu tinha engolido as desculpas dele, as mentiras, os horários estranhos, o dinheiro que desaparecia, e agora estava a ser pintada como a vilã da história, a esposa problemática que não confiava no marido perfeito. E por um segundo eu quase acreditei, quase deixei que aquela narrativa que ele construiu tão cuidadosamente me engolisse de novo. Mas então eu olhei-o nos olhos, vi aquele brilho de satisfação, aquela certeza de que tinha vencido mais uma vez, de que tinha conseguido virar todos contra mim. E algo dentro de mim simplesmente quebrou. Não de desespero, mas de clareza absoluta. Eu abri a minha mala devagar, senti o peso dos envolpos que andava a carregar há dias à espera do momento certo e comecei a colocar papel por papel sobre a mesa de centro. Extratos bancários, recibos de casas de apostas, prints de conversas, comprovativos de empréstimos que eu nem sabia que existiam. E o silêncio que se abateu sobre aquela sala foi tão denso que eu conseguia ouvir o meu próprio coração a bater. Vi a cor a desaparecer do rosto dele, a sogra a alargar-lhe a mão como se tivesse queimado, a cunhada a inclinar-se para ver os papéis com os olhos arregalados. E eu respirei fundo antes de falar, a minha voz a sair muito mais firme do que eu esperava. Antes de continuarmos, quero tirar um momento para agradecer a cada um de vós que está aqui a assistir e a partilhar este momento comigo. Vocês não fazem ideia do quanto significa para mim poder contar esta história e saber que talvez ela possa ajudar alguém que está a passar por algo semelhante. Alguém que se sente sozinha, que duvida de si mesma, que está a ser manipulada e não consegue ver. E por isso eu peço do fundo do coração, se estão a gostar deste conteúdo, se estão a identificar ou conhecem alguém que precisa de ouvir isto, por favor subscrevam o canal, ativem o sininho para não perder os próximos vídeos e deixem o vosso like porque isto ajuda muito a levar esta mensagem a mais pessoas que precisam. Eu criei este espaço precisamente para isso, para partilhar histórias reais de superação de mulheres e homens que enfrentaram situações difíceis e encontraram forças para reconstruir as suas vidas, porque ninguém devia passar por estas situações sozinho. E quanto mais unidos formos nesta comunidade, mais forte cada um de nós se torna. Então, por favor, façam parte desta família aqui no canal. E agora vamos voltar àquele momento crucial na sala da minha sogra.
porque o que aconteceu a seguir mudou completamente o rumo da minha vida. E para perceberem como cheguei até ali, a segurar aqueles papéis que revelariam todas as suas mentiras, eu preciso de voltar ao começo e contar como tudo começou. Conheci o Ricardo há 8 anos num almoço de amigos em comum. Ele era charmoso, atencioso, fazia toda a gente rir com as suas piadas. E quando ele começou a conversar comigo naquela noite, sentia-me especial, como se fosse a única pessoa na festa. Ele perguntou sobre a minha vida, os meus sonhos, o meu trabalho como professora, e parecia genuinamente interessado em cada palavra que eu dizia. Começamos a namorar 3 meses depois, e durante o primeiro ano tudo era perfeito. Ele aparecia na minha casa com flores sem motivo nenhum, planejava surpresas românticas, apresentou-me à família dele, que me recebeu de braços abertos. A sogra, a senhora Marlene, dizia sempre que eu era a nora que ela tinha pedido a Deus. E a cunhada, a Fernanda, tornou-se uma amiga próxima, ou pelo menos era o que eu achava na altura. Casamos depois de 2 anos de namoro numa cerimônia linda que ele fez questão de ajudar a planear em cada detalhe. E nos primeiros meses de casados, tudo continuava maravilhoso. Vivíamos num apartamento arrendado, mais confortável. Eu trabalhava na escola pública e ele era vendedor numa loja de eletrônica. Os nossos salários juntos chegavam para vivermos bem e ainda pôr um pouco de lado todos os meses, porque tínhamos o sonho de comprar a nossa casa própria. Mas foi mais ou menos ao 6º mês de casamento que comecei a notar mudanças sutis. Ele chegava cada vez mais tarde do trabalho com desculpas de reuniões extra ou de ir beber um copo com os colegas. Começou a ficar irritado com mais facilidade por coisas pequenas, e sempre que eu perguntava se estava tudo bem, ele dizia que era só estresse do trabalho e que eu estava a ser dramática. A primeira vez que algo realmente me assustou foi quando fui ao banco fazer um depósito e descobri que a nossa conta conjunta estava quase a zeros. Perguntei-lhe e ela explicou que tinha tido umas despesas inesperadas com o carro e que ia repor no mês seguinte. Acreditei porque não tinha motivo para não acreditar. Afinal, ele era o meu marido, o homem que eu amava e que tinha construído uma vida comigo. Mas o dinheiro nunca mais apareceu e no mês seguinte aconteceu a mesma coisa. Quando o confrontei pela segunda vez, ele ficou zangado. Disse que eu estava a controlar demais, que ele tinha direito de gastar o seu próprio dinheiro e que eu precisava de confiar mais nele. E como uma idiota, eu pedi desculpas. Eu pedi mesmo desculpas por estar preocupada com as nossas finanças. Comecei a guardar o meu salário numa conta à parte que abri às escondidas, apenas por precaução, e foi isso que me salvou depois. Os atrasos foram se tornando mais frequentes. Ele começou a sair aos fins de semana a dizer que ia ter com amigos, voltava de madrugada ou às vezes só no dia seguinte. E quando eu reclamava, ele dizia que eu estava sendo possessiva, que ele precisava de espaço, que não era por sermos casados que ele tinha de abdicar da sua vida social. E a família dele apoiava sempre esta narrativa. A senhora Marlene dizia que um homem precisa de liberdade, que eu tinha de ser mais compreensiva. A Fernanda comentava que eu era muito ciumenta e que isso afastava os homens. E eu comecei a acreditar que o problema era realmente meu, que eu estava sendo uma esposa chata e controladora. Comecei a policiar-me, a não reclamar, a aceitar tudo calada, mas por dentro estava destruindo-me. A situação financeira piorava cada vez mais. Começaram a chegar cartas de cobrança à nossa morada, contas em atraso, ameaças de corte de serviços. E quando eu lhes mostrava com medo e preocupação, ele explodia a dizer que eu estava a exagerar, que ia resolver, que eu não precisava de se preocupar com isso porque era responsabilidade dele. Houve uma vez em que cheguei à casa mais cedo e o encontrei ao computador num site estranho. Quando perguntei o que era, ele fechou o ecrã rapidamente e disse que estava só a navegar, mas eu tinha visto números, gráficos, algo que parecia ser de apostas. Questionei-o e ele riu-se na minha cara. Disse que eu estava a ver coisas, que estava a ficar paranoica. E mais uma vez eu acreditei, porque era mais fácil acreditar do que enfrentar a possibilidade de que o meu casamento estava desmoronando-se. A minha vida tornou-se uma rotina de ansiedade constante. Eu acordava de madrugada a verificar se ele tinha chegado, passava os dias na escola a tentar concentrar nas aulas, mas com a cabeça sempre em casa,
e voltava a correr para ver se havia alguma carta nova, alguma dívida nova, algum problema novo. Deixamos de fazer o que quer que fosse juntos. Já não saíamos, já não conversávamos. Eu vivia na minha angústia e ele vivia no seu mundo paralelo. E sempre que eu tentava ter uma conversa séria sobre a nossa situação, ele virava o jogo. Dizia que eu era o problema, que a minha negatividade estava a dar cabo do casamento, que se eu fosse mais descontraída e positiva como antes, ele teria mais vontade de ficar em casa. E eu acreditava mesmo que a culpa era minha. Comecei a ir a uma psicóloga porque achava que estava enlouquecendo. Ela foi a primeira pessoa que me disse que aquilo não era normal, que eu estava sendo vítima de manipulação emocional. Mas mesmo assim, eu não conseguia aceitar completamente. Eu amava-o, ou amava a ideia dele, a pessoa que ele tinha sido no início, e continuei a tentar salvar o nosso casamento sozinha enquanto ele continuava a afundar-nos cada vez mais. O momento exato em que tudo mudou foi numa terça-feira chuvosa de abril. Eu estava a corrigir testes na mesa da cozinha quando o telefone tocou. Era um número desconhecido e, do outro lado, uma voz masculina áspera perguntou pelo Ricardo. Disse que ele não estava e a voz respondeu que era a terceira vez que ligavam, que se o Ricardo não pagasse os 25 mil euros que devia até o final da semana, as coisas iam ficar feias. E antes que eu pudesse responder, a chamada caiu. Eu fiquei paralisada a olhar para o telemóvel na minha mão. 25 mil euros. Era mais do que eu ganhava em 2 anos de trabalho. Como era possível existir uma dívida daquele tamanho sem que eu soubesse? O meu primeiro instinto foi ligar-lhe imediatamente, confrontá-lo, exigir explicações, mas algo me segurou. Uma voz dentro da minha cabeça a dizer para não o fazer, para ser mais esperta desta vez. Eu precisava de perceber a extensão do problema antes de agir. Então, naquela noite, quando ele chegou à casa, eu não disse nada. Agi com total normalidade, fiz o jantar, conversamos sobre banalidades e quando ele foi dormir, eu fiquei acordada no sofá a pensar em tudo o que tinha acontecido nos últimos anos. Todas as mentiras, todas as desculpas, todas as vezes que ele me tinha feito sentir louca. E percebi que já não podia confiar em nada do que ele dissesse. Eu precisava de provas concretas. No dia seguinte, meti baixa na escola alegando problemas de saúde e comecei a minha investigação. Primeiro fui ao banco onde tínhamos a conta conjunta. Pedi extratos detalhados dos últimos 2 anos. A gerente ficou com uma expressão preocupada ao ver os números, mas entregou-me tudo. Depois consultei os registros de crédito em nome dele, e o que eu vi fez me sentir o chão a fugir debaixo dos meus pés. Havia empréstimos em pelo menos 4 bancos diferentes, cartões de crédito que eu nem sabia que existiam, todos no limite máximo, financiamentos, dívidas em casas de apostas online. O total passava de 100 mil euros. Era uma quantia impensável, absurda, suficiente para comprar uma casa. E ele tinha literalmente jogado tudo fora. Porque ali estava a prova de que ele frequentava sites de apostas desportivas, casinos online, bingos, tudo o que se possa imaginar. Voltei para casa a tremer, não de medo ou de tristeza, mas de uma raiva tão pura e concentrada que eu nunca tinha sentido antes. Este homem não só destruiu a nossa vida financeira, como me fez acreditar que eu era o problema. Manipulou-me, isolou-me, usou o meu dinheiro para cobrir os buracos que ele mesmo criava. E agora eu estava ali, presa num casamento falido com dívidas que levariam décadas a pagar. Mas então eu parei, respirei fundo e pensei: eu não vou ser a vítima desta história. Não vou deixar que ele me arraste com ele para este buraco. Naquele momento, nasceu um plano na minha cabeça. Eu não ia simplesmente confrontá-lo e pedir o divórcio, porque ele ia negar tudo, ia dizer que eu estava a exagerar e a manipular a família dele para ficar do lado dele, como sempre fazia. Eu precisava de algo maior, mais definitivo. Precisava de expor cada mentira dele de uma forma que ninguém pudesse contestar. Comecei por fazer cópias de absolutamente tudo, cada extrato, cada carta de cobrança, cada comprovativo. Guardei tudo numa pasta que escondi em casa da minha mãe. Depois, procurei um advogado especializado em divórcios e direito da família. Expliquei toda a situação e ele orientou-me sobre como me proteger legalmente.
Disse que eu precisava de provar que não tinha conhecimento daquelas dívidas para não ser responsabilizada por elas, e que quanta mais documentação eu tivesse, melhor seria o meu caso. Segui cada instrução dele à risca. Abri uma conta bancária nova em outro banco e transferi todo o meu salário para lá. Cancelei todos os cartões de crédito conjuntos. Comecei a juntar dinheiro para os custos do processo. E durante tudo isso, eu continuava a viver com o Ricardo, a fingir que nada tinha mudado. Foi a coisa mais difícil que já fiz na vida, olhar-lhe na cara todos os dias a saber de tudo o que ele tinha feito e não poder dizer nada ainda. Mas eu sabia que precisava de ser paciente, que se agisse por impulso, ele encontraria uma forma de se safar como sempre fazia. Também comecei a documentar tudo. Gravava conversas quando ele voltava tarde, quando ele mentia sobre onde estava, anotava datas e horas de cada ocorrência estranha, tirava fotos de mensagens suspeitas no telefone dele quando ele o deixava desbloqueado. Tornei-me uma detetive da minha própria vida. E quanto mais eu descobria, pior ficava. Encontrei conversas com agentes de crédito, com agiotas, até com pessoas a quem ele devia e que o estavam a ameaçar com medidas mais drásticas. O meu marido não era só um viciado em jogo, ele tinha se envolvido com gente perigosa, estava a pôr as nossas vidas em risco. E ainda assim chegava a casa e olhava-me nos olhos a dizer que me amava, que tudo ia ficar bem, que eu precisava de ter fé nele. A hipocrisia enojava-me, mas eu sorria, concordava, esperava pelo meu momento. Foram 3 meses de preparação meticulosa, 3 meses a viver uma mentira, mas eu sabia que estava a fazer a coisa certa. A minha psicóloga apoiou-me durante todo este processo, disse que eu estava sendo corajosa e inteligente. E a minha mãe, que era a única pessoa que sabia de tudo, ofereceu-me todo o apoio emocional e até financeiro se eu precisasse. O gatilho final para executar o meu plano foi quando descobri que o Ricardo tinha começado a usar o meu nome para conseguir mais crédito. Ele tinha falsificado a minha assinatura em documentos, tinha me posto como fiadora em empréstimos que eu nunca autorizei. E isto já não era só irresponsabilidade financeira, era crime. E eu não ia deixar que ele me arrastasse para a prisão com ele. Então, marquei uma reunião com um advogado, finalizamos toda a papelada do divórcio, preparamos a queixa por burla e eu decidi que o confronto seria à frente de toda a família dele. Não por querer humilhá-lo publicamente, mas porque precisava que todos os que sempre estiveram do lado dele, que sempre me fizeram sentir culpada, vissem exatamente quem ele era. O primeiro passo do meu plano foi garantir que tinha absolutamente todas as provas organizadas de forma irrefutável. Passei um fim de semana inteiro em casa da minha mãe, enquanto o Ricardo achava que eu estava num retiro de professores. E nós as duas sentámo-nos à mesa e catalogámos cada documento, cada extrato, cada comprovativo. Separámos tudo por categoria: dívidas bancárias numa pasta, empréstimos com agiotas noutra, apostas online noutra e os documentos falsificados com a minha assinatura numa pasta vermelha especial porque eram a evidência de crime. A minha mãe chorou várias vezes durante este processo ao ver a dimensão do que ele tinha feito, mas abraçou-me e disse que eu era a mulher mais forte que ela conhecia e que me apoiaria até ao fim. Depois disso, fui a um notário e fiz uma escritura pública a declarar que não tinha conhecimento e não me responsabilizava por nenhuma dívida contraída pelo Ricardo sem a minha autorização expressa. O meu advogado tinha-me orientado que isto seria crucial para me proteger legalmente. O passo seguinte foi o mais arriscado. Eu precisava de pelo menos uma testemunha que pudesse confirmar o vício dele no jogo. Então procurei o Marcelo, que era o melhor amigo do Ricardo desde a adolescência, mas que se tinha afastado nos últimos anos. Combinei um café com ele e quando lhe perguntei se sabia de alguma coisa sobre problemas de jogo do Ricardo, ele suspirou aliviado, como se estivesse há anos à espera de poder falar sobre isso. Contou-me que o Ricardo tinha começado a apostar ainda no tempo de solteiro. Começou com pouco em apostas desportivas e foi escalando. O Marcelo tinha tentado alertá-lo várias vezes, mas o Ricardo negava sempre que era um problema, dizia que tinha tudo sob controlo. Até que um dia lhe pediu dinheiro emprestado, prometendo devolver numa semana, porque tinha uma aposta certa. O Marcelo emprestou-lhe 2.500 euros e nunca mais viu o dinheiro.
Quando o cobrou, o Ricardo ficou agressivo, disse que ele não era um amigo de verdade e eles romperam a amizade ali. O Marcelo sentiu-se culpado por não me ter avisado antes, mas eu expliquei que a culpa não era dele, que o Ricardo era mestre em manipular e esconder. Pedi-lhe se poderia fazer uma declaração por escrito sobre tudo isto e ele aceitou imediatamente. Disse que queria ajudar porque eu não merecia passar por aquilo. Com a declaração do Marcelo em mãos, eu tinha uma testemunha externa que não era parte interessada no divórcio, o que dava muito mais credibilidade ao meu caso. O obstáculo seguinte foi conseguir acesso ao telemóvel do Ricardo para recuperar mensagens e históricos que ele certamente tinha apagado. Eu sabia que ele fazia backup automático na nuvem, então, uma noite, quando ele estava a dormir, peguei no telemóvel dele, anotei o e-mail e a password e no dia seguinte acedi a tudo a partir do meu computador. O que encontrei foi ainda pior do que imaginava. Conversas com outros apostadores a trocar dicas, mensagens para agiotas a implorar por mais prazo, prints de faturas vencidas e, o pior de tudo, mensagens para a Fernanda, a minha cunhada, onde ele lhe pedia dinheiro emprestado e ela lhe enviava por transferência. Ou seja, a família dele sabia, pelo menos a Fernanda sabia, e nunca me contou. Continuava a ser minha amiga na minha cara enquanto financiava o vício do irmão pelas costas. Aquilo deu-me ainda mais determinação, guardei tudo numa pen, fiz cópias de segurança em 3 lugares diferentes porque não podia correr o risco de perder estas provas. Paralelamente a tudo isto, eu comecei a frequentar as reuniões de família dele com mais frequência. Eu precisava que, quando chegasse o momento do confronto, todos estivessem presentes. Então, sempre que a senhora Marlene marcava um almoço de domingo, eu ia. Sempre que havia um aniversário ou comemoração, eu estava lá, a ser a nora perfeita, simpática, educada, a levar a sobremesa, a ajudar na cozinha, a conquistar a simpatia de todos. E o Ricardo adorava isso. Ele achava que eu finalmente tinha aceitado o papel de esposa submissa que ele queria. Mal sabia ele que eu estava a construir o meu público. Houve um domingo que foi particularmente difícil. A senhora Marlene estava a falar sobre como o Ricardo era um filho maravilhoso, trabalhador, responsável, e eu tive de morder a língua com tão força que senti o gosto a sangue na boca, mas sorri, concordei, elogiei o meu marido e por dentro contava os dias para o momento em que eu destruiria completamente aquela narrativa. A Fernanda às vezes olhava para mim com uma expressão estranha, como se tivesse pena de mim ou se sentisse culpada, mas nunca disse nada. Nunca teve coragem de vir ter comigo e contar-me a verdade. E isso mostrou-me que nenhum deles se importava realmente comigo. Eu era apenas a esposa, a peça de mobília que completava a família perfeita que eles fingiam ser. Entretanto, as dívidas continuavam a aumentar. Os telefonemas de cobrança ficavam cada vez mais agressivos. Houve um dia em que um homem apareceu à porta da nossa casa à procura do Ricardo. Quando disse que ele não estava, o homem olhou-me de cima a baixo e disse que se o Ricardo não pagasse até sexta-feira, eles teriam de tomar providências. A forma como ele falou deu-me arrepios. Naquela noite, confrontei o Ricardo sobre o homem e ele explodiu. Gritou comigo a dizer que eu não devia ter aberto a porta, que eu nos tinha posto em perigo, que eu era burra e inconsequente. E pela primeira vez na vida, eu gritei de volta. Disse que eu não era a pessoa que nos estava a pôr em perigo, que ele precisava de me contar exatamente a quem devia e quanto. E ele empurrou-me. Não foi com força, não me magoou, mas foi o suficiente para eu cambalear para trás. E ele percebeu o que tinha feito, tentou abraçar-me, pedir desculpa, dizer que estava estressado, mas eu afastei-me, tranquei-me no quarto e naquela noite soube que já não havia volta a dar, não havia redenção possível para aquele casamento. Ele tinha cruzado uma linha que não podia ser apagada. No dia seguinte, liguei ao meu advogado e avisei que estava pronta para executar o plano. Ele disse-me para escolher uma data e organizar as coisas para que a família estivesse reunida. A oportunidade perfeita surgiu 2 semanas depois, quando a senhora Marlene anunciou que ia fazer um almoço especial para comemorar o aniversário de casamento dela. Disse que queria a família toda junta, e eu imediatamente ofereci-me para ajudar na organização, garantindo assim que o evento realmente aconteceria e que todos estariam presentes.
Nas semanas que antecederam o almoço, eu finalizei todos os documentos do divórcio. O advogado preparou uma notificação extrajudicial que seria entregue ao Ricardo no dia seguinte ao confronto. Também contactei alguns dos maiores credores e expliquei a minha situação. Mostrei a escritura pública que me isentava das dívidas e pedi que direcionassem todas as cobranças apenas para o Ricardo. Alguns foram compreensivos, outros nem tanto, mas o importante era deixar registrado que eu estava tomando todas as medidas legais para me proteger. Comprei um gravador de voz pequeno que cabia na palma da mão e testei-o várias vezes para garantir que funcionava perfeitamente. No dia do confronto, eu ia gravar tudo, cada palavra, cada reação, porque sabia que depois o Ricardo tentaria distorcer a história, dizer que eu tinha exagerado ou inventado coisas. Preparei também cópias de todos os documentos mais importantes, uma pasta para cada membro da família, para que quando eu saísse daquela casa, cada um deles tivesse em mãos a prova física do que o Ricardo tinha feito. Na noite anterior ao almoço, quase não consegui dormir. Ficava repassando mentalmente cada etapa, cada fala, cada documento que precisava apresentar na ordem certa. Tinha medo de me esquecer de algo crucial, de bloquear na hora, de deixar que as emoções me dominassem. Mas então lembrei-me de tudo por que tinha passado, de todos os anos a ser manipulada, humilhada, feita de parva, e senti aquela raiva fria e calculista a voltar, a dar-me força e clareza. No domingo de manhã, acordei cedo, arranjei-me com cuidado, escolhi uma roupa sóbria e elegante, prendi o cabelo, pus uma maquiagem leve, queria parecer composta, controlada, confiável. Coloquei as pastas com os documentos num saco grande, junto com alguns presentes que tinha comprado. Ativei o gravador e meti-o no bolso do casaco. E saí de casa com o Ricardo, que estava de bom humor, a fazer piadas no carro, a dizer que aquele seria um dia especial. E eu concordava em silêncio, a pensar que ele não fazia ideia do quão especial aquele dia realmente seria. Chegámos à casa da senhora Marlene por volta do meio-dia. A sala estava cheia. Além da sogra e da Fernanda, estavam lá o cunhado, o Rodrigo, que era marido da Fernanda, os dois filhos deles, a tia Berenice, que era irmã da senhora Marlene, e uns 3 ou 4 primos do Ricardo que eu conhecia de vista. Cumprimentei toda a gente com o meu sorriso mais caloroso, ajudei a pôr a mesa, servi as bebidas, fiz tudo o que uma nora perfeita faria. E durante o almoço participei nas conversas, ri-me das piadas, elogiei a comida, enquanto a minha mala, com os documentos, ficava ali no canto da sala, à espera do momento certo. Depois da sobremesa, a senhora Marlene começou a fazer um discurso emocionado sobre a família, sobre como era importante ter todos reunidos, sobre como ela e o falecido marido sempre sonharam em ter uma família unida e amorosa, e foi nesse momento que o Ricardo se levantou, pousou a mão no meu ombro e disse que queria aproveitar para dizer uma coisa. O meu coração disparou, porque eu não estava à espera disto. Ele começou por dizer que o nosso casamento estava a passar por uma fase difícil, que eu estava muito estressada com o trabalho e que isso estava a afetar a nossa relação. Disse que ele estava a tentar ser paciente e compreensivo, mas que estava a ser difícil, porque eu estava a ficar paranoica, a acusá-lo de coisas sem sentido, a criar problemas onde não existiam. E eu vi para onde aquilo ia dar. Ele estava a preparar o terreno para quando eu pedisse o divórcio. Já estava a plantar na cabeça de todos que eu era instável, desequilibrada e que ele era o marido sofredor que aguentava os meus surtos. Olhei à volta e vi todos a olharem para mim com aquela expressão de pena, misturada com julgamento. A senhora Marlene já estava a abanar a cabeça em desaprovação e foi quando o Ricardo disse a frase que eu nunca vou esquecer. Ele disse, a olhar-me nos olhos com aquele sorrisinho de canto da boca, cheio de segurança, a achar que tinha ganho, ele disse que eu precisava de procurar ajuda profissional porque os meus ciúmes e paranoias estavam a destruir a nossa família. E eu, naquele exato momento, levantei-me da cadeira, peguei na minha mala, voltei para a sala e comecei a tirar as pastas, uma por uma, e a colocá-las sobre a mesa de centro. O silêncio foi imediato. O Ricardo parou de falar a meio da frase, a sua expressão mudou de confiante para confusa em questão de segundos. Abri a primeira pasta e tirei os extratos bancários. Comecei a ler em voz alta: conta à ordem no Millennium, saldo negativo em 4.000 euros, limite do descoberto bancário ultrapassado.
Conta a ordem na Caixa Geral de Depósitos. Empréstimo pessoal de 15.000 euros vencido há 3 meses. Cartão de crédito Visa, limite de 5.000 euros, totalmente utilizado em sites de apostas online. E continuei, pasta após pasta, documento após documento. A cada revelação, via a cor a desaparecer do rosto do Ricardo. Ele tentou interromper-me, disse que eu estava louca, que não sabia do que estava a falar, mas eu simplesmente continuei. Peguei na pasta vermelha, a dos documentos falsificados, mostrei a todos os presentes como a minha assinatura tinha sido falsificada em 3 contratos de empréstimo diferentes. Expliquei que isso era crime de burla, que já tinha apresentado queixa na polícia e que já tinha uma escritura pública a isentar-me de todas estas dívidas. A senhora Marlene finalmente encontrou a voz e disse que eu estava a exagerar, que devia haver algum mal-entendido. E foi quando eu olhei diretamente para a Fernanda e perguntei em voz alta se ela queria contar a todos ou se preferia que eu contasse. Vi o rosto dela a ficar vermelho, ela começou a gaguejar e eu peguei no meu telemóvel, abri os prints das conversas dela com o Ricardo e li em voz alta. A Fernanda a transferir-lhe 1.000 euros em março, mais 1.500 em abril, mais 750 em maio, sempre com mensagens dele a implorar, a prometer devolver, a inventar desculpas. O Rodrigo, marido dela, levantou-se imediatamente, arrancou-me o telemóvel da mão para ver com os seus próprios olhos e, quando confirmou que era verdade, começou a gritar com a Fernanda. A pedir, argumentar como é que ela pode fazer aquilo, usar o dinheiro da família para bancar o vício do irmão sem lhe contar. A discussão deles foi tão intensa que os filhos começaram a chorar. Mas eu não podia parar agora. Tinha de terminar o que comecei. Peguei na última pasta, a que continha a declaração do Marcelo, e li em voz alta cada palavra. O seu melhor amigo de infância a confirmar o vício no jogo, a confirmar que lhe tinha emprestado dinheiro e nunca o recebera de volta, a confirmar que se tinha afastado porque já não aguentava mais ver o Ricardo a destruir-se e a arrastar toda a gente com ele. Foi nesse momento que o Ricardo explodiu. Ele gritou que eu era uma cabra, uma traidora, que eu não tinha o direito de expor a vida dele assim. Avançou na minha direção com o punho erguido e foi o cunhado, o Rodrigo, quem o segurou. E mesmo a ser segurado, ele continuava a gritar, a dizer que eu ia pagar por aquilo, que eu ia arrepender-me, que ele ia destruir a minha vida. E então, a senhora Marlene fez algo que eu não esperava. Ela deu-lhe uma bofetada, forte. O som ecoou pela sala inteira. E disse com uma voz que eu nunca lhe tinha ouvido antes, uma voz de decepção profunda e raiva contida. Ela disse que ele não era filho dela, que o filho dela tinha morrido e sido substituído por aquele mentiroso e covarde. Ela pegou numa das pastas, folheou os documentos com as mãos a tremer e quando viu a extensão das dívidas, quando viu os sites de apostas, quando viu a minha assinatura falsificada, ela começou a chorar. Não era um choro delicado, era um choro de quem está a ter o coração partido em pedaços. A tia Berenice veio abraçar-me, pediu-me desculpa por todas as vezes que me tinha julgado, por todas as vezes que tinha ficado do lado do Ricardo sem saber da verdade. E um por um, os outros membros da família começaram a pedir-me desculpa também, exceto a Fernanda, que estava ocupada a discutir com o marido, e o Ricardo, que estava no canto da sala, sentado no chão com as mãos na cabeça. Eu respirei fundo, limpei as lágrimas que me escorriam pelo rosto e disse que tinha apenas mais uma coisa a dizer. Expliquei que o meu advogado entregaria a notificação de divórcio na segunda-feira de manhã, que eu não queria nada dele, nenhum bens, nenhum dinheiro, só queria a minha liberdade e o meu nome limpo. Disse que ele precisava de ajuda profissional para o seu vício, mas que isso já não era responsabilidade minha. Disse que passei anos a ser manipulada, humilhada e feita de parva enquanto todos ali acreditavam que eu era o problema. E que agora cada um deles tinha em mãos a verdade completa e podia julgar por si mesmo quem estava certo ou errado nesta história. Peguei na minha mala, deixei todas as pastas com os documentos sobre a mesa e antes de sair, virei-me uma última vez e olhei para o Ricardo. Ele estava a chorar, não de arrependimento, mas de raiva e humilhação, por ter sido exposto diante de todos, por ter perdido o controle da narrativa que ele tinha construído tão cuidadosamente. E eu disse apenas uma coisa. Eu disse que ele tinha razão numa coisa, que eu precisava mesmo de ajuda profissional,
mas não para tratar da paranoia ou dos ciúmes. Eu precisava de ajuda para perceber como tinha permitido que alguém me tratasse daquela forma durante tanto tempo. Como tinha perdido tanto de mim mesma a tentar salvar alguém que não queria ser salvo. E que a partir daquele dia eu ia dedicar a minha energia a reconstruir a mulher forte que eu era antes de o conhecer. Saí daquela casa sob o silêncio mais pesado que já experimentei. Entrei no meu carro, que estava estacionado na rua, porque tinha planejado tudo, inclusive ter o meu próprio meio de transporte para ir embora. E enquanto guiava de volta para a casa da minha mãe, onde eu ia ficar até resolver toda a situação, senti algo que não sentia há anos. Senti alívio, liberdade, dignidade. Pela primeira vez em muito tempo, eu tinha o controle da minha própria vida. E mesmo com toda a dor, toda a raiva, toda a tristeza do que tinha acontecido, eu sabia que tinha feito a coisa certa. Tinha me defendido, tinha lutado pela minha verdade. E isso era algo que ninguém nunca mais me poderia tirar. Os 3 meses que se seguiram àquele domingo foram os mais intensos e transformadores da minha vida. Fiquei a morar em casa da minha mãe enquanto o processo de divórcio decorria e, ao contrário do que eu imaginava, o Ricardo não contestou nada. Ele assinou os papéis todos sem questionar, aceitou todas as condições. Acho que ele finalmente tinha percebido que já não havia volta a dar, que tinha perdido completamente qualquer poder que achava que tinha sobre mim. A senhora Marlene ligou-me 2 semanas depois daquele dia a chorar ao telefone, a dizer que tinha posto o Ricardo num programa de tratamento para dependentes de jogo, que ela não fazia ideia da gravidade da situação, que se sentia culpada por todas as vezes que me tinha culpado, quando na verdade eu estava sendo vítima. Eu disse-lhe que não guardava rancor, que compreendia que as mães querem sempre proteger os filhos e que ela também tinha sido manipulada por ele. Ela pediu-me perdão várias vezes e eu perdoei, a sério, porque guardar raiva só me ia magoar mais. A tia Berenice tornou-se uma aliada inesperada. Ela ligava-me todas as semanas para saber como eu estava, convidava-me para almoçar, incluía-me nas reuniões de família que aconteciam sem o Ricardo. E isso surpreendeu-me, porque eu achava que ao divorciar-me dele, eu perderia toda aquela família. Mas descobri que alguns deles se importavam realmente comigo como pessoa, não apenas como esposa do Ricardo. A Fernanda, por outro lado, nunca mais a vi. Soube por terceiros que ela também se tinha separado do Rodrigo, porque a história do dinheiro que ela deu às escondidas ao irmão foi apenas a ponta do iceberg de outros problemas no casamento deles. Quanto ao Ricardo, ele completou o tratamento e, segundo a senhora Marlene, continuava firme na recuperação, a frequentar reuniões de jogadores anônimos, a trabalhar para pagar as suas dívidas e, pela primeira vez, a assumir a responsabilidade pelos seus próprios atos. Eu torci para que ele conseguisse recuperar-se, não por mim, mas por ele mesmo, porque ninguém merece viver preso num vício que destrói tudo à sua volta. Mas isso não significava que eu o perdoei completamente ou que esqueci o que ele fez. Algumas feridas saram, mas as cicatrizes ficam. E não faz mal. Elas lembram-me do quão forte sou, do quanto sobrevivi. Entretanto, eu voltei a reconectar-me comigo mesma. Comecei a fazer terapia 2 vezes por semana e foi um processo doloroso, mas necessário. Perceber como eu tinha permitido que alguém me manipulasse durante tanto tempo, como tinha perdido a minha voz, a minha autoestima, a minha identidade. Descobri que tinha uma tendência para querer salvar as pessoas, para pôr as necessidades dos outros à frente das minhas, e que isso vinha de traumas de infância que eu nem sabia que existiam. Trabalhei em cada sessão com dedicação, fiz os exercícios, enfrentei as verdades desconfortáveis sobre mim mesma e lentamente comecei a reconstruir-me. Não como a mulher que eu era antes do Ricardo, mas como alguém completamente novo, mais forte, mais consciente, com limites claros e voz firme. Voltei a fazer coisas que tinha abandonado durante o casamento, voltei a ler por prazer, a ver os filmes de que eu gostava, a sair com as minhas amigas que tinha negligenciado todos aqueles anos, inscrevi-me em aulas de yoga e descobri que a meditação ajuda mesmo a acalmar a mente. Comecei a escrever um diário todas as noites, a processar os meus sentimentos, a organizar os meus pensamentos, e foi incrível perceber como a minha perspectiva ia mudando página após página.
No trabalho, voltei a ser a professora empenhada e criativa que sempre fui. Os meus alunos notaram a diferença. Alguns até comentaram que eu parecia mais feliz, mais presente. E era verdade, eu estava presente pela primeira vez em anos, já não dividida entre a escola e a ansiedade constante sobre o que se estava passando em casa. Já não a fingir que estava tudo bem quando estava me desmoronando por dentro. 6 meses depois do divórcio, consegui arrendar um apartamento pequeno, mas aconchegante. Era só meu. Cada móvel, cada objeto, cada decisão era minha. E a sensação de independência era indescritível. Convidei a minha mãe e algumas amigas para me ajudarem a decorar. Fizemos daquilo uma festa, pintamos as paredes de cores alegres, penduramos quadros inspiradores, enchemos a varanda de plantas. E quando finalmente me sentei no sofá novo a olhar para aquele espaço que era completamente meu, chorei, mas desta vez eram lágrimas de gratidão e alívio. 1 ano depois daquele domingo fatídico, eu estava completamente diferente. Tinha emagrecido um pouco, não por estar doente, mas porque estava a cuidar melhor de mim, a comer bem, a fazer exercício, a dormir bem. Tinha mudado o corte de cabelo, renovado o guarda-roupa. Opa! Mas a mudança mais importante era interna. Eu olhava ao espelho e via uma mulher que gostava de si mesma, que se respeitava, que não aceitaria mais ser tratada como uma opção ou como válvula de escape para os problemas de outra pessoa. Encontrei o Marcelo por acaso num supermercado. Ele reconheceu-me imediatamente e veio falar comigo. Agradeceu por eu ter usado o depoimento dele de forma respeitosa. Disse que se sentia aliviado por ter finalmente ajudado alguém depois de não ter conseguido ajudar o amigo. Conversamos por alguns minutos e ele comentou que eu parecia radiante, que estava com uma energia completamente diferente. E tinha razão, eu estava leve, livre, em paz. Também me reconciliei com a ideia de que não havia problema nenhum em não estar numa relação, que eu não precisava de um parceiro para ser completa, que a minha felicidade e o meu valor não dependiam de ter alguém ao meu lado. Essa foi uma das lições mais importantes que aprendi. Durante tanto tempo, eu tinha definido a minha identidade como a esposa do Ricardo, como metade de um casal. E quando isso acabou, eu tive de redescobrir quem era eu sozinha. E descobri que eu era incrível, que tinha os meus próprios sonhos, os meus próprios objetivos, uma vida inteira pela frente cheia de possibilidades. Comecei a planejar coisas que sempre quis fazer, mas tinha adiado. Inscrevi-me num curso de especialização que sempre me interessou. Planejei uma viagem ao estrangeiro com que sempre sonhei. Abri uma conta poupança e comecei a juntar dinheiro não para emergências ou para cobrir dívidas, mas para realizar os meus sonhos. E pela primeira vez em muito tempo, eu estava entusiasmada com o futuro. Quanto às finanças, consegui sair completamente ilesa da situação. A escritura pública e toda a documentação que preparei protegeram-me legalmente. Nenhuma das dívidas do Ricardo ficou em meu nome. E aos poucos fui reconstruindo a minha estabilidade financeira. Não era rica, mas era estável e, mais importante, era honesta, conseguida com o meu próprio esforço. Olhando para trás agora, eu vejo que aquela experiência terrível foi também um presente disfarçado. Forçou-me a crescer, a posicionar-me, a lutar por mim mesma de uma forma que talvez nunca tivesse feito se tudo continuasse na zona de conforto da mediocridade. Ensinou-me que amor não é sacrificar quem tu és para fazer outra pessoa feliz. Não é ignorar as bandeiras vermelhas ou aceitar migalhas de afeto. Amor verdadeiro é parceria, respeito mútuo, honestidade, crescimento conjunto. E que eu não merecia nada menos do que isso. Também aprendi sobre a importância de ter uma rede de apoio, de não tentar carregar tudo sozinha. A minha mãe, a minha psicóloga, as minhas amigas, até pessoas que eu mal conhecia, mas que se solidarizaram com a minha história, todos foram essenciais na minha recuperação. E hoje eu tento ser esse apoio para outras pessoas. Quando vejo alguma amiga ou colega numa relação problemática, eu partilho a minha história. Não de forma invasiva, mas a deixar claro que existem saídas, que é possível recomeçar, que ninguém precisa de permanecer numa situação que a está a destruir por medo ou vergonha. Há uma frase que a minha terapeuta me disse e que nunca vou esquecer. Ela disse que coragem não é a ausência de medo, é agir apesar do medo. E foi exatamente isso que eu fiz.
Tive medo em cada etapa do processo. Medo de estar errada, medo de ficar sozinha, medo de não conseguir sobreviver financeiramente, medo de ser julgada, mas agi na mesma. E isso fez toda a diferença. Hoje, 2 anos depois daquele domingo, eu posso dizer com toda a certeza que sou feliz, genuinamente feliz. Acordo todos os dias grata pela vida que construí, pelo apartamento que é o meu refúgio, pelo trabalho que me realiza, pela independência que conquistei, pelas lições que aprendi e, acima de tudo, por me ter reencontrado, por ter resgatado a mulher forte e determinada que sempre esteve dentro de mim, mas que estava adormecida sob camadas de manipulação e abuso emocional. Não sei o que o futuro me reserva, se me vou apaixonar de novo, se vou construir uma nova família ou se vou continuar sozinha a aproveitar a minha liberdade. E a verdade é que não preciso de saber agora. Estou a viver um dia de cada vez, a aproveitar cada momento, a celebrar cada pequena vitória. A minha história não é sobre vingança, apesar de ter usado essa palavra no planejamento. É sobre justiça, sobre autopreservação, sobre ter a coragem de defender a própria dignidade quando toda a gente à tua volta te está dizendo para aceitar o inaceitável. É sobre escolher-se a si mesma, quando seria mais fácil continuar a ser escolhida em último lugar. E é sobre perceber que recomeçar não é sinal de fracasso, é sinal de força. E agora quero saber de vós que estáis a assistir. Já passaram por algo parecido na vossa vida? Já se sentiram presos numa relação onde estavam a ser manipulados, onde as vossas preocupações legítimas eram transformadas em paranoia, onde vos faziam sentir culpados por problemas que não criaram? Ou talvez conheçam alguém que está vivendo isso agora mesmo, alguém de quem gostam e que está sendo destruído aos poucos por um parceiro viciado, abusivo ou manipulador. Deixem nos comentários a vossa história, a vossa experiência, ou se preferirem, apenas uma palavra de apoio, porque esta é uma comunidade de acolhimento e força. Aqui não há julgamento, apenas compreensão e uma vontade genuína de nos ajudarmos uns aos outros. E se identificaram com a minha história, se reconheceram padrões na vossa própria vida, eu quero que saibam de algo muito importante. Vocês não estão sozinhos. Existe ajuda disponível, existe uma saída. Mas, mais importante ainda, quero encorajá-los a procurarem auxílio espiritual, a aproximarem-se de Deus, a colocarem a vossa fé em Jesus Cristo, porque foi Ele quem me deu forças quando eu achei que já não tinha mais. Foi através da oração e da fé que encontrei clareza mental para tomar as decisões certas, coragem para enfrentar os meus medos e sabedoria para saber quando agir e quando esperar. Procurem uma igreja, uma comunidade de fé cristã perto de vós, um lugar onde se possam se sentir acolhidos, amparados espiritualmente, onde possam ouvir a palavra de Deus e permitir que ela transforme o vosso coração e a vossa mente. Porque por mais que a terapia seja essencial, por mais que o apoio de amigos e família seja fundamental, existe uma dimensão espiritual na cura que só a fé pode preencher. Existe uma paz que só Deus pode dar, uma força que só vem de confiar que Ele tem um propósito maior para a vossa vida, mesmo quando tudo parece estar a desmoronar-se. Nos momentos mais difíceis da minha jornada, era a oração que me sustentava. Eram os versículos bíblicos que eu lia de madrugada quando não conseguia dormir, que me lembravam que eu era amada, valorizada, merecedora de coisas boas e que Deus não me abandonaria jamais. Se estão numa situação de abuso, manipulação, vício do parceiro, dívidas escondidas, qualquer coisa que esteja a destruir a vossa paz e a vossa vida, saibam que Deus vê o vosso sofrimento, conhece as vossas lágrimas e está pronto para vos ajudar a sair dessa. Mas vocês precisam dar o primeiro passo, precisam de ter a coragem de pedir ajuda, de procurar orientação espiritual, de se conectarem com uma comunidade que vos vai apoiar e lembrar-vos de quem vocês realmente são aos olhos de Deus. Não permaneçam no silêncio, não carreguem esse peso sozinhos. Partilhem com pessoas de confiança, com líderes espirituais, com profissionais capacitados, porque vocês merecem viver em paz, merecem ser felizes, merecem ter relações saudáveis baseadas em respeito e amor verdadeiro. E tudo isso é possível quando vocês colocam Deus no centro da vossa vida e permitem que Ele guie os vossos passos. Eu sei que parece assustador, que dar o primeiro passo para sair de uma situação abusiva ou tóxica é aterrorizante. Eu passei por isso, sei exatamente como é.
mas também sei que do outro lado existe vida, existe alegria, existe liberdade, e vale cada segundo de medo e incerteza que vão sentir no processo. Então, o meu convite final para vós é este: não desistam de si mesmos, não aceitem viver uma vida medíocre, cheia de mentiras e sofrimento porque têm medo de recomeçar. Vocês são mais fortes do que imaginam, mais capazes do que acreditam, e com Deus ao vosso lado não existe obstáculo que não possa ser superado. Procurem uma igreja, conversem com um pastor ou líder espiritual, participem em grupos de oração e estudos bíblicos, permitam-se ser parte de uma família espiritual que vos vai acolher, orar por vós, caminhar ao vosso lado nesta jornada de cura e reconstrução. E se já passaram por algo parecido e saíram do outro lado vitoriosos como eu, deixem o vosso testemunho nos comentários, partilhem a vossa força com quem ainda está a lutar, porque as vossas palavras podem ser exatamente o que alguém precisa de ouvir hoje para ter coragem de mudar. E não se esqueçam de subscrever o canal se ainda não são inscritos, ativem o sininho para receber notificações de novos vídeos, deixem o vosso like para que esta mensagem chegue a mais pessoas e partilhem com alguém que achem que precisa de ouvir isto. Cada visualização, cada comentário, cada partilha pode salvar uma vida, pode dar esperança a alguém que está perdido. E essa é a minha missão aqui: usar a minha história, a minha dor transformada em força, para ajudar outras pessoas a encontrarem o caminho de volta para si mesmas e para Deus. Muito obrigada por terem assistido até aqui, por me terem acompanhado nesta jornada intensa e emocional, por fazerem parte desta comunidade incrível. Que Deus abençoe cada um de vós, que ilumine os vossos caminhos, que cure as vossas feridas, que restaure os vossos sonhos e que nunca se esqueçam do quão valiosos e amados são. Um grande abraço, até o próximo vídeo e lembrem-se sempre, vocês não estão sozinhos, Deus está convosco e nós estamos aqui também, a torcer pela vossa vitória, pela vossa felicidade, pela vossa paz. Fiquem com Deus e até breve.